Olá pessoal, tudo bem? Aqui Fernando Motter, oncologista da Oncomed, novamente trocando esse papo com vocês. Feliz ano novo, não nos falamos esse ano, né? Feliz fevereiro e um bom ano para todos. Pessoal, a gente vai falar hoje, nesse mês, nesse nosso bate-papo sobre prevenção do câncer, diagnóstico precoce. Vamos falar dessa vez sobre o câncer do estômago. O câncer do estômago, também conhecido como câncer gástrico, que é um sinônimo, né? É um dos cânceres mais comuns em ambos os sexos. Homens e mulheres são acometidos por essa doença com uma prevalência um pouquinho ligeira para os homens. Os homens têm um pouquinho mais, até porque os homens se comportam um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais levados da breca em relação aos vícios que causam o câncer de estômago, né? Então, como os homens têm mais esses vícios, que são o etilismo e o tabagismo, então esse câncer é um pouquinho mais prevalente no homem, mas é prevalente em ambos os sexos, né? Tem uma grande importância, é um dos cânceres mais comuns, tanto no homem como na mulher. O que a pessoa com câncer de estômago sente? O que a pessoa sente são sintomas parecidos com uma gastrite. O que é gastrite? O que é inflamação do estômago? Porque toda ite é inflamação, né? Amidalite é inflamação da amígdala, né? Faringite, inflamação da faringe. Pneumonite, inflamação do pulmão. Assim, dessa forma, gastrite é inflamação do estômago. Muito bem. Os sintomas são parecidos com uma gastrite. Na verdade, a maioria dos cânceres começa no estômago como uma gastrite, né? Então a pessoa sente muita dor na boca do estômago, ou seja, no abdômen superior, logo abaixo aqui do nosso externo, logo abaixo do tórax. Quando começa a barriga, tem aquela sensação de um vazio, de um gelado, de um doído, né? Aquela dor e que pode piorar quando se come, né? Porque aí você produz ácido para dar conta desse alimento, para digerir esse alimento. Então eu estou falando de sintomas de gastrite, que são essa dor, que são nem sempre é dor, às vezes é uma acidez, e essa acidez às vezes é acompanhada por refluxo. Esse refluxo, né, chamado também de pirose, é aquela sensação de azia, quando sobe suco gástrico, eventualmente em demasia, para o esôfago. Já vou falar um pouquinho mais disso. Muito bem. Bom, esses sintomas são muito comuns, gastrite é muito comum. Acontece que quando esses sintomas não passam, quando se medicou para essa intercorrência, quando se identifica que a pessoa está acometida por uma gastrite, mas o médico dá a medicação correta para diminuir a produção de ácido, para aliviar esses sintomas, mas isso persiste. Isso vem acompanhado de eventual perda de peso, isso vem acompanhado de eventual febre, ou eventualmente esses sintomas simplesmente estão se acentuando ou persistindo apesar do tratamento. Nesse caso, é imperativo que se faça exames endoscópicos, exames por dentro, com câmera para ver o estômago, às vezes associados a outros exames de imagem, por fora, né? Tomografias, ultrassons, né? Para que a gente veja a barriga como um todo. Mas o que eu estou falando aqui? A gente está falando de um tumor que tem os mesmos sintomas de uma coisa, de uma situação, de uma doença extremamente comum, que é a gastrite. Então, como é que fazemos? Bom, primeiro o que a gente tem que ver é se o indivíduo, se esse paciente tem fatores de risco para o câncer de estômago. Isso chama mais atenção ainda para que ele faça essa endoscopia, porque a endoscopia não é feita de triagem para todo mundo, é um exame que tem os seus riscos, a pessoa é sedada para suportar aquela câmera que vai entrar, então não é um exame de triagem. Você nunca ouve o Ministério da Saúde chamando todo mundo para fazer endoscopia, não é? Não existe essa triagem para câncer de estômago, diferente do que acontece com o intestino, em que a gente deve fazer colonoscopia, né? Só mudando o assunto rapidamente. Mas então, não vai fazer endoscopia em todo mundo. Mas se esses sintomas estão persistindo, tá? Eu tenho história familiar de câncer de estômago ou eu tenho fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Bom, um deles é a obesidade. A obesidade, ela provoca maior concentração de substâncias no estômago que fazem a gente inflamar o estômago. Como assim? Bom, em primeiro lugar, a gente produz mais ácido. Por quê? Porque comemos mais quando estamos mais obesos
e por isso produzimos mais insulina, leptina, que são substâncias que fazem a gente estar preparado o tempo todo, induzem o estômago a produzir mais ácido para estar preparado para a próxima ingestão de alimento. Então vira um círculo vicioso. Um ciclo vicioso. O que acontece? Você come mais e o teu organismo se prepara para a próxima refeição, que também vai ser copiosa, assim entende o organismo. Então você produz mais ácido. Também a pessoa obesa aumenta a produção de algumas substâncias que são danosas para o estômago, que fazem inflamação no estômago. E esse machucado, essa inflamação no estômago crônica, repetitiva, perene, também pode fazer feridas que podem virar câncer. O segundo fator, a gente estava falando antes, os vícios. Tabaco aumenta a chance de câncer de estômago, etilismo, alcoolismo também aumenta a chance de câncer de estômago. Quando você tem isso somado, a obesidade, mais o etilismo, mais o tabagismo, aumenta mais ainda. Aí falamos sobre história familiar, existem algumas síndromes, algumas tendências familiares a se fazer mais preponderantemente câncer do estômago. Então, se você tem uma história familiar, tem que abrir mais os olhos ainda, né? Outro fator de produção de inflamação no estômago, que pode ser a causa de câncer de estômago, é a bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria ela é ingerida através de alimentos e água contaminados ou contato com alguma substância corporal de alguma pessoa que está contaminada. Por exemplo, imagina um profissional de saúde lidando com fezes ou vômito de algum paciente que tem essa bactéria, que é portador dessa bactéria. Essa bactéria ela inflama o estômago e sobrevive apesar da acidez do estômago. E essa bactéria pode causar câncer. E quando ela é encontrada no estômago, ela deve ser erradicada, deve ser tratada com antibióticos. Isso também diminui a chance de câncer de estômago. Falamos sobre fatores de risco, falamos sobre obesidade, falamos sobre tabagismo, sobre etilismo, sobre essa bactéria, quando ela é presente, né? Outros fatores de risco são a ingesta inadequada de sal. Quando a gente ingere sal, além de causar problemas para o cérebro, para o rim, para o coração, a gente também causa problemas para o estômago. Quando passamos de 6 gramas por dia de sal, ou quando a gente usa muito alimento embutido, aquela carne de sol, aquele alimento que é concentrado com grande quantidade de sais para que não estrague o salame, a mortadela, outros embutidos. Enfim, essas substâncias, esses defumados, essas substâncias com muito sal podem agredir o estômago e pode ser carcinógeno, tá? Pode produzir também formação de células atípicas que vão se reproduzir mais e fazer câncer. Outra situação que a gente tem que lembrar na nossa região, na nossa imigração aqui, italiana, gaúcha, alemã, é o chimarrão, né? É muito prevalente, a gente usa muito chimarrão. O chimarrão causa câncer. A Ilex paraguaiensis, que é a erva mate, ela causa câncer? Os produtos dela causam câncer? Não causam. Existem estudos mostrando que o consumo dessa substância não produz câncer, desde que esteja em temperaturas mais amenas, né? O problema é o calor. Então o calor, ele não agride diretamente o estômago lá embaixo. Lembra que a gente come? A gente tem a boca, tem a faringe, depois tem o esôfago, aquele tubo que leva até o estômago. O esôfago é que sofre. E aí, no finalzinho do esôfago, ele se comunica com o estômago, né? E ali forma um câncer gastroesofágico, da junção esôfago-gástrica. Ali naquela junção sofre muito, né, com temperaturas muito altas do chimarrão, e isso é uma causa realmente já estudada, já comprovada de câncer de esôfago que pode se alastrar para o estômago. Não costuma causar câncer do estômago mais para baixo, mas dessa junção pode acontecer. Então, temos que lembrar do chimarrão. Vamos tomar chimarrão? Sim, ótimo, vai hidratar bastante, vamos continuar com a nossa cultura. Temperaturas mais amenas, gente, não pode queimar a boca, tem que ser mais leve. Ainda existem outras causas mais raras, por exemplo, quem trabalha na fábrica de borracha, num processo chamado de vulcanização do látex, da borracha, existem várias substâncias tóxicas que são produzidas nessas indústrias e que os empregados entram em contato, fazem oxidação dos tecidos, enfim, radicais livres que podem fazer câncer de estômago. Mas vamos lá, trocando em miúdos, o que podemos fazer para diminuir a nossa chance de diagnosticar um câncer de estômago tardio, que já tenha passado no tempo? A gente quer, lembrando, a gente quer sempre o quê? Pegar pequenininho.
a gente quer diagnosticar pequenininho, porque existe muito mais chance de cura, né? Como que se obtém a cura? A gente obtém a cura através da radioterapia, eventualmente, quimioterapia, eventualmente, mas primariamente da cirurgia, em que você vai tirar o tumor, certo? Como que a gente faz isso? Ficar atento. Tem história familiar, tem algum dos fatores de risco, tem que fazer endoscopia, tá? Quando? Normalmente 10, 15 anos dessa história familiar, desse familiar meu, desse ente querido meu, que teve câncer, mais ou menos 10, 15 anos antes de começar a investigar. Não existe muito estipulado quanto tempo, o teu médico, o teu gastroenterologista vai estipular a cada quanto tempo que isso vai ser repetido, de acordo com os achados da primeira endoscopia. Mas não existe isso muito bem delimitado. O fato é que você tem que levantar a orelhinha quando você tem essa história familiar e principalmente quando tem fatores de risco associados. Quanto mais se soma pontos daqueles fatores que a gente conversou, mais chance de você desenvolver esse câncer. Muito bem. E lembrar na população geral que não tem história familiar, lembrar daquele sintoma de gastrite, aquela queimação danada, daquela sensação de refluxo, o suco gástrico está sendo produzido em excesso, está voltando pela válvula lá do esôfago para o estômago, fazendo aquela gastrite, aquela azia, aquele sintoma de queimação severa. E não está passando com os medicamentos comumente prescritos pelos médicos em geral. Então chama atenção, precisa buscar um especialista, precisa buscar um gastroenterologista, eventualmente um oncologista, fazer exames mais apurados. Essa é a dica de hoje, câncer gástrico, a gente tem muito na nossa região e a gente precisa prevenir ou detectar precocemente. Um abraço!